A palavra do Senhor, ela é espírito e vida. A parte mais importante do culto não é o louvor, não é a oração, não é a campanha, não são as ofertas, não. A parte mais importante do culto é a palavra do Senhor, amém? Você precisa se concentrar na hora da palavra para você compreender o que está sendo ensinado pelo Espírito Santo. E aí vem a fé. E quando a fé enche o seu coração, aí a vitória é certa. Diga graças a Deus. Pega a sua Bíblia nessa manhã e abre no livro de 1 Samuel. Em nome do Senhor Jesus. O livro de 1 Samuel, para a glória de Deus. O título da nossa mensagem hoje é Quando Ninguém Acredita em Você. Não sei se você já passou por uma situação ou situações onde as pessoas não te dão crédito, não veem o seu potencial, não acreditam naquilo que você diz. Você diz assim: não, confia em mim, eu sei fazer, deixa comigo, eu dou conta. E a pessoa insiste em não deixar você fazer. Às vezes passa a responsabilidade para outra pessoa. Às vezes é na própria família, na própria casa. E quem viveu isso foi Davi. Eu vou mostrar para você o quanto desprezaram Davi. Nem o próprio pai de Davi acreditava nele. Se Davi dependesse da opinião alheia para crescer na vida, ele não teria sido nada. Tem pessoas que dependem da aprovação dos outros, que ficam esperando o reconhecimento, esperando elogios para poder ser algo na vida. Não, Davi esperou apenas em Deus. Davi confiou apenas em Deus. Davi não deu crédito e vazão ao que as pessoas achavam dele. Ele creu no que Deus falava sobre ele. Então eu quero pregar sobre isso para você hoje, amém? 1 Samuel capítulo 16, abre aí, em nome do Senhor Jesus. Oh, maravilha de Deus, amém, pessoal? 1 Samuel capítulo 16. Onde fica Samuel? Você tem ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, amém? Josué, Juízes, Ruth, depois vem Samuel. Em nome do Senhor Jesus. Gênesis, eu lembro da música do missionário, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Amém? Oh, maravilha de Deus. Então nós vamos para 1 Samuel capítulo 16. Todos acharam? Em nome do Senhor Jesus. Primeiro coloca a mão no seu coração, fecha os olhos, vamos fazer uma oração. Querido Pai, aqui estamos nessa manhã, meu Deus, para aprender com o Senhor os teus bons caminhos, para ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, tu és o nosso professor, tu és o nosso guia, o nosso consolador, o nosso mestre e mentor. Fala conosco por esta palavra, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento, que essa palavra venha nos fazer crescer, que esta palavra venha produzir fé, venha fazer de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão nessa manhã, verdadeiros valentes, verdadeiros vencedores com Deus. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vivemos em uma época onde muitas pessoas estão com uma baixa autoestima por não terem a aprovação de outras. Vivem preocupadas com a opinião alheia, com o que vão achar, falar ou pensar a respeito delas. Irmãos, nunca se viu uma geração tão preocupada com a opinião alheia. A pessoa quer comprar um celular de marca, não é nem por necessidade, às vezes nem tem condições, mas é por causa do que vão pensar dela. As pessoas às vezes vestem uma roupa, fazem, as mulheres um cabelo, às vezes preocupadas com a opinião alheia. E nessa época de redes sociais, então,
As pessoas querem postar a foto mais bonita, no lugar mais glamuroso, no restaurante mais caro, tudo isso preocupadas com a opinião alheia. O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Não sei se está dando para você entender. Então vivemos em uma época onde muitas pessoas estão com uma baixa autoestima. A pessoa está com autoestima baixa, então ela vai lá e diz: não, esse carro já não me satisfaz, eu tenho que ir lá e comprar um mais caro. Não, essa roupa aqui já não me agrada mais, usou 2 vezes. O que é isso? Autoestima baixa. Aí a pessoa faz coisas para ter a aprovação de outras. Vivem preocupadas com a opinião alheia, com o que vão achar, falar ou pensar a respeito delas. Na Bíblia Sagrada encontramos vários exemplos de pessoas que, se tivessem dado ouvidos àqueles ao seu redor, teriam deixado de experimentar as maravilhas de Deus que Ele havia preparado para elas. E aí eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, o cego Bartimeu. Se ele se preocupasse com a opinião dos outros, ele teria parado de clamar. A Bíblia diz que ele estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, ele não vai te ouvir. Cala a boca, cego. Você é um cego, você é um mendigo. Em outras palavras, você nasceu para sofrer, não tem jeito para você. Mas ele não deu ouvidos. Ele não deu ouvidos à opinião. Ele não deu ouvido às opiniões alheias. Ele ouviu apenas a voz do seu coração que vinha de Deus, amém? E ele continuou a clamar e Jesus o curou. Eu tenho ali também José. Se José se deixasse levar pela opinião dos irmãos dele, José nunca teria sido governador do Egito. Mas ele deu vazão à voz que estava no seu coração, que era a voz de Deus. Eu tenho também ali Jacó, a mesma coisa. O nome Jacó significa usurpador, aquele que quer a posição do outro, aquele que tem inveja, poderíamos dizer assim, que quer ser igual ao outro. Eu tenho ali Gideão também. Quando Gideão venceu lá com apenas 300 soldados, depois ele chegou para o povo da cidade, o povo falou assim: você está achando que você é quem? Você está achando que você agora vai ser o nosso rei? Então, se você der ouvidos, der vazão às opiniões alheias, você não vai chegar muito longe na vida, porque as pessoas dificilmente vão te incentivar, vão dizer: vai, você vai conseguir, Deus é contigo, vai dar certo. Poucas são as pessoas que fazem isso. E aí eu tenho você e tenho eu também. Se nós formos conversar aqui, você vai falar de quantas vezes as pessoas duvidaram de você, duvidaram da sua capacidade, e você foi lá e venceu. Eu também posso te dar muitos casos, exemplos que aconteceram comigo. Amém, pessoal? Então eu te levo para Samuel 16, mas deixa eu comentar isso daqui antes. Deus tem um plano para a sua vida, e o cumprimento desse plano não depende da vontade das pessoas que estão ao seu redor, mas simplesmente da sua fé. Isso aqui é importante. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem milagres que Ele quer te dar. Deus tem posições onde Ele quer te colocar. Deus quer fazer de você um vencedor. E o cumprimento desse plano de Deus não depende da vontade de outras pessoas, depende apenas da sua fé. É você quem decide se você vai ter uma casa própria ou não. Não é o governo, não é a cidade, não é a época, o tempo, o lugar onde você mora, as dificuldades. É você quem determina. É você quem determina se você vai voltar a estudar, fazer uma faculdade e se formar. É você quem determina o que você quer ser na vida. Mas quantas pessoas ficaram dando ouvidos a conselhos, me perdoe, até malignos, e deixaram passar as oportunidades. Não enxergaram o seu próprio potencial e hoje estão aí numa vida triste, uma vida frustrada, uma vida sem ânimo. Então, eu aprendo aqui, vamos lá? 1 Samuel, versículo 1, pega aí a sua Bíblia, diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Todos nós conhecemos a história de Saul. Saul era um cara, humanamente falando, muito capacitado, forte, um homem zarrão,
porém espiritualmente ele era um homem, como é que eu posso falar, fraco. Saul não obedecia a Deus, Saul não temia a Deus, Saul não seguia as instruções de Deus. Aí Deus agora vai pegar um menino baixinho, devia ter ali no máximo 1,65 m da minha altura, 1,70 m no máximo, fraco, de gentil semblante. Sabe aqueles meninos com cabelo partido de lado, cheio de pintinha no rosto? Era Davi. Fisicamente falando, Davi não tinha capacidade de ser rei de Israel, mas espiritualmente ele era grande, espiritualmente ele era forte, ele era valente. Às vezes você não é uma pessoa intelectual, você não é uma pessoa estudada, você não tem uma faculdade, mas espiritualmente você é uma pessoa de muita fé, e Deus gosta disso, porque Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. É assim que Deus faz. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita. Diga comigo: porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus é maravilhoso, Ele gosta de fazer um teatro, né? Deus gosta de fazer uma encenação, criar um suspense. Deus poderia ter dito: vai na casa de Jessé, porque ele tem um filho, o nome dele é Davi, e você vai ungir ele como rei. Não, dentre os seus filhos, porque Deus queria criar uma cena, criar uma história, criar um teatro ali, para a história ficar mais bonita ainda. E o que nós aprendemos? Davi tinha tudo para ser um verdadeiro fracasso na vida, pois as pessoas ao seu redor não acreditavam nele. Eu vou te provar que ninguém acreditava em Davi. Eu vou te mostrar na Bíblia que as pessoas não acreditavam nele. Pessoas que não creram em Davi. Primeiro, seu próprio pai. Eu vou te mostrar que o próprio pai de Davi não cria nele. Versículo 4, você está no versículo 1, vamos para o versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então, os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Então, veja que Samuel convidou Jessé e todos os seus filhos para o sacrifício. Ele convidou todos, mas estavam todos ali? Não, mas ele convidou todos. Jessé, eu quero que você e todos os seus filhos venham comigo ao sacrifício. E o pai esqueceu de chamar Davi. Já pensou? Já pensou, fazem uma festa na sua casa e esquecem de te convidar? Sua própria mãe, seu próprio pai? Veja que Samuel convidou Jessé e todos os seus filhos para o sacrifício. Ele os santificou e em seguida eles foram. Mas, mesmo Samuel tendo pedido para levar todos os filhos, Jessé não levou o mais novo, Davi. Por quê? Porque talvez Jessé não acreditasse que o filho caçula tivesse capacidade para ser um rei. Talvez ele não acreditasse que Davi tinha capacidade para ser um rei. O próprio pai deve ter dito: ah, não, se for para ser rei aqui, vai ser o Eliabe, né? Vai ser os meus filhos mais velhos. Se for para ser rei, Davi nunca vai ser rei. Não vou nem chamar ele, não, deixa ele lá cuidando das ovelhas lá. Talvez o próprio pai não creu nisso. Versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente, Samuel falando, né? Certamente está perante o Senhor o seu ungido. 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Diga misericórdia. Que você jamais seja rejeitado pelo Senhor. Uma coisa triste é a pessoa ser rejeitada por Deus. É a gente estar querendo colocar a pessoa numa posição e Deus falar: não põe não, que isso aí eu não quero não. Eu não quero essa pessoa nessa posição não. Às vezes a pessoa até quer. Você acha que o Eliabe não queria ser rei? Queria, mas Deus não queria.
Cuidado para que Deus nunca venha te rejeitar. A Bíblia diz que Deus rejeitou a Saul de tal forma que o Espírito do Senhor se retirou dele. Misericórdia. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Diga comigo, porém o Senhor olha para onde? Para onde? Para o coração. Diante de Deus não conta a beleza, não conta a força, a estatura, o que conta é o coração. Versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Deus também não escolheu aquele. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Em outras palavras, esse ainda é pior que o outro. Esse ainda é pior que o outro, tampouco a esse. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, o pequenininho, o garoto de recado aqui de casa. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha. Que honra, hein? Ei, o pai não honrou ele não, o pai não chamou ele para o sacrifício, mas Deus, por isso que eu te digo, Deus poderia ter dito: Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge a Davi. Não, Deus cria um teatro, Deus cria uma cena só para dar honra para Davi. Porque enquanto os irmãos estão em casa fazendo não sei o que, talvez o Eliabe tinha lá umas maromba que chama, aquele negócio de malhar. O Eliabe fica lá malhando, olha a grossura dos meus braços. O pobre do Davi está lá no sol, na chuva, cuidando das ovelhas. E o Davi está lá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor me faz deitar em verdes pastos. Aí Deus fala: eu vou mostrar como que eu vou dar honra para esse pequeno aqui. O próprio pai não dá honra para ele não, mas eu vou honrar. O pai não chamou ele para o sacrifício não, mas eu vou criar uma cena aqui agora. Nós não nos assentaremos à mesa enquanto Davi não chegar. Que honra, hein, irmãos? Que honra, é honra ou não é? Deus sabe ou não sabe fazer a coisa? Observe que, se Samuel não tivesse perguntado se ainda havia mais algum filho, o próprio pai de Davi não o teria apresentado ao profeta. Se Samuel não pergunta: você tem mais algum filho? Acabaram-se os jovens? Se Samuel não pergunta, o próprio pai não o teria apresentado a Samuel. Quantas vezes, hein? A pessoa é teu primo, é teu irmão, é um que se diz seu melhor amigo. Ele sabe que tem uma vaga de emprego lá na empresa que serviria para você, mas a pessoa não te avisa. Às vezes são pessoas da própria família, quem está entendendo? Eles conhecem, sabem onde tem uma oportunidade, mas não avisa. Onde é que fica tal coisa? Não sei não. Tem gente assim? O próprio pai de Davi não o ia apresentar a Samuel. Não iria apresentar o filho a Samuel. Não que o pai não o amasse. Eu creio que o pai o amava, mas talvez não visse nele capacidade para reinar sobre Israel. Às vezes o próprio pai olhou e falou: não, se o Eliabe não serve para ser rei, se o Abinadab não serve, o Samar não serve, tampouco Davi. Só que ele se enganou. Diga glória a Deus. Se Davi fosse do tipo de pessoa que se deixa levar pela opinião alheia, ele teria desistido da vida rapidamente, pois ele encontrou em seu caminho muitas pessoas que não acreditaram nele, a começar pelo seu próprio pai. Amém, pessoal? Deu para entender até aqui? Amém. Pessoas que não creram em Davi. Em segundo lugar, seus irmãos. Posso te mostrar? Vai para o capítulo 17, versículo 23. Eles agora estão na batalha diante do gigante Golias. Você vai ver que nem os próprios irmãos de Davi creem nele também. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23 diz: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro,
cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. E então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército ou os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Amém, pessoal? O irmão mais velho dele o chamou de quê? De presunçoso e de mau. Cuidado, muitas vezes a tua ousadia vai ser interpretada como presunção. Muitas vezes a tua fé vai ser interpretada como maldade. Você é uma pessoa que diz assim: não, deixa comigo, eu vou lá e eu consigo. Presunçoso. Não, Deus vai me dar vitória. Um dia Deus me deu vitória aqui, eu orei, Deus respondeu. Você é muito maldoso, se acha melhor que todo mundo. Cuidado. Quando José contou os sonhos para os irmãos passaram a ter inveja dele e queriam agora acabar com a vida do sonhador. Quando Davi talvez contou na casa dele que tinha matado o leão e o urso: eu conheço a tua presunção, você se acha melhor que todo mundo. Não é que eu me acho melhor que todo mundo, é que eu tenho uma ousadia, eu tenho intrepidez e eu tenho fé. Diga comigo: Deus não me deu espírito de medo, de covardia, mas de ousadia, de fé, de moderação, de temperança. Você tem o Espírito Santo. Você não tem o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito da insegurança. Você tem o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então o irmão falou para ele: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Descestes aqui apenas para ver a peleja. Foi isso que o irmão falou. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Não há razão para ter fé em Deus? Vocês estão tudo com medo do gigante aí? Igual umas Maria mole, umas galinhas, tudo com medo. Agora porque eu estou aqui crendo em Deus, confiando em Deus, eu sou presunçoso? Só porque eu digo que Deus vai me dar vitória, que eu vou vencer, eu vou conseguir, eu estou sendo mal? Quem está entendendo? Cuidado, nem todo mundo vai compreender a sua fé, tá? Até os irmãos de Davi o desprezavam, talvez por lhe ouvir contar sobre como matou o leão e o urso, para salvar a ovelha da sua boca. Amém? Para salvar as ovelhas da boca deles. Pessoas que não creram em Davi. Em terceiro lugar, o rei Saul. O próprio rei não creu nele. Onde que está escrito isso, pastor? Versículo 31. Você está no capítulo 17 ainda? Vai comigo agora ao versículo de número 31. Vamos ler. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca. O rei, tem um jovem ali que diz que tem coragem de vencer o gigante, então manda chamar esse doido. Manda chamar esse doido. Irmãos, quem tem o Espírito de Deus não teme, como é que eu estou falando, desafios. Se te colocarem para trabalhar num setor, você vai lá e vence. Te colocou para trabalhar no outro setor, você vai lá e vence. Eu fico vendo alguns amigos pastores que só dão glória a Deus quando pega a igreja boa, a igreja grande.
Se colocar numa igreja pequena, Deus não presta mais. Aí começa a ver defeito, a cidade que é pequena, porque a igreja não tem ar-condicionado, a igreja não tem isso, e Deus depende disso para operar. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando a bênção está em você, onde te colocarem você vai vencer. Não tem campo ruim. Não, porque se eu for pastor lá em tal cidade, aí lá vai ser fácil, lá eu vou vencer. Não, Deus te dá vitória em qualquer lugar. Davi venceu o leão, venceu o urso, e ele crê que com Deus, através da força de Deus, ele vai vencer o gigante. E isso muitas vezes é interpretado como presunção. Diga comigo, não é presunção. Diga, isso é fé. Olha para esse irmão, para essa irmã, vê se ele está com cara de quem tem fé. Dá uma olhadinha se tem cara de valente aí, hein? Tem cara de Davi ou de Saul? Saul estava com medo do gigante, Davi não tinha medo. Por quê? Porque Davi não confiava na sua força. Davi confiava em quem? Se você confiar em Deus, você vence em qualquer lugar que te colocar. Pastor, me deram o campo mais difícil para trabalhar, a área mais difícil para vender. Pastor, me deram para ser representante comercial em Ribeirão das Neves, mas aqui vende pouco. Deus vai fazer vender muito. Por quê? Porque Deus vai te abençoar. Diga glória a Deus por isso. Então, versículo 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Qual é a diferença de Davi para Saul? Saul tem tamanho, Davi tem coragem. Quem está entendendo? Davi tem fé, Davi confia em Deus. Amém? Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua estatura. Cuidado com pessoas que vêm para te diminuir. Não, você ainda é jovem. Não, você não tem muito estudo. Presta atenção, você já passou da idade. Não, você já tem mais de 60 anos. Esse serviço é só para quem tem 30 anos. Não dá ouvido a essas palavras, não. Não deixa ninguém te diminuir, não. Quem está entendendo? Não, mas é porque, olha, você é assim. E aí vão começar a dar adjetivos para você, para tentar te desencorajar. O rei que devia dizer assim: vai lá, meu filho, você é valente, você consegue. Não, olha o que o rei diz: contra esse filisteu você não poderá. Meu filho, o leão é mais fácil. Se você está dizendo que venceu o leão, venceu o urso, eu até acredito, mas é mais fácil. Esse guerreiro tem uma lança, esse guerreiro tem um escudo, você não vai conseguir. Você está dizendo para mim que lá no interior você trabalhava com isso, mas aqui na capital é diferente, aqui é mais difícil. Quem está entendendo? As pessoas, irmãos, vão criar argumentos para tentar te desencorajar e te desanimar. Você não pode aceitar isso. Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Ele é melhor que você. O fulano pode mais que você. O fulano tem mais capacidade que você. Já aconteceu isso com você? Nossa, irmãos, como já aconteceu comigo. Irmãos, quando eu gravei meu primeiro CD, eu tinha uma cantora que cantava comigo, o nome dela era Gerlúcia. Acho que ela cantou umas 3 músicas no CD. Aí o meu pai, toda vez que ia copiar do CD para a fita, quem lembra da fita? Alguns aqui não vão entender do que eu estou falando não, mas os mais antigos entendem. Quem lembra do lápis lá, da caneta Bic lá girando a fita? Quem já fez isso? Meu pai ia gravar o CD, do CD para a fita, para copiar, né? Para repassar. Ele colocava primeiro as músicas da cantora. O CD era meu, a banda era minha, mas as primeiras músicas da fita era da cantora. Irmão, aqui me dava um negócio, mas me dava uma tristeza assim. Ele ia mostrar para o povo. Quais eram as músicas que ele mostrava? A da cantora. Não sei se você já passou por isso. Alguém valorizar todo mundo e não valorizar você. Todo mundo tem capacidade para eles, só você que não tem. Quando isso vem de alguém de fora, ainda vai. Mas quando vem de dentro da própria família, aí dói. Dói multiplicado. Você pensa que Davi não passou por isso?
Por que Deus permite isso, pastor? Para arrancar dentro de você uma ira, para arrancar uma força. Aí é que eu queria tocar melhor, eu queria cantar melhor. É claro que eu não sei cantar nem tocar. Realmente a cantora cantava muito bem ela. Mas era o meu próprio pai fazendo isso. Então, Deus permite essas coisas para arrancar força de você. Para você dizer, então eu vou dar o meu melhor, agora eu vou fazer melhor, agora eu vou fazer melhor do que antes. Quem está entendendo? O rei falou, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra. Quer dizer, diminuiu Davi e exaltou o inimigo. Quantas pessoas no teu caminho fazem isso? Quantas pessoas na tua vida fazem isso? Te diminuem e ficam exaltando os outros. Às vezes pessoas de dentro de casa. Isso é duro, pessoal. O rei Saul também o desprezou, ao olhar para a sua fisionomia, pois não via nele capacidade para derrotar o gigante Golias. Pessoas que não creram em Davi. Em quarto lugar, o inimigo, o gigante. O próprio gigante não creu em Davi. O próprio inimigo está desprezando a Davi. Até que do inimigo a gente não fica muito chateado com ele, não. Mas o próprio inimigo, capítulo 17, versículo 40, diz assim: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos, pedras do ribeiro, e pô-los no alfoge de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Dá uma paradinha aí. Essa é uma estratégia do inimigo. Satanás vai sempre te desprezar, tentar te diminuir, dizer que você não pode. Cuidado com essas vozes que vêm na sua cabeça e diz para você que não dá, que não vai conseguir. Eu li um livro de uma pregadora chamada Rebecca Brown, e eu lembro de algo que ela falou muito interessante. É um livro de batalha espiritual. Ela diz que quando Satanás fala na nossa mente, porque você sabe que ele fala, existem 3 vozes na nossa cabeça o tempo todo. As nossas, que é quando você pensa em trabalhar, comer, estudar, sua família. As de Deus e as do diabo. Quem já assistiu lá no Pica-Pau, no Tom e Jerry, tem um anjinho e o diabinho, daquele jeito. O tempo todo tem 2 vozes falando com você. Tem Deus falando de um lado, pelo Espírito Santo, e tem o diabo falando do outro. Agora deixa eu te ensinar algo que eu aprendi nesse livro dela. Se eu não me engano, o título do livro é Ele Veio para Libertar os Cativos. E ela falou algo que mexeu comigo, me ensinou muito. Ela diz que quando Satanás fala na sua mente, ele usa o pronome eu. Como assim? Por exemplo, ele está falando com você, você está aqui. Aí ele fala assim, eu acho que eu não vou conseguir. Aí você, é verdade, eu acho que eu não vou conseguir. Quem falou aquilo foi o diabo. O diabo não fala assim, ó, você não vai conseguir, que senão se repreende. Está amarrado, Satanás. Se ele dissesse, você não vai conseguir, você já saberia que é ele falando. Só que ele usa o pronome eu. Eu acho que eu não vou conseguir. Na verdade, eu não terminei o ensino médio. É verdade, né? Eu não fiz, né, o exercício lá, eu não estudei o bastante. Eu acho que eu não vou conseguir. Aí você fica meditando naquilo. Meditando, é verdade, é verdade, é verdade, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Quem está entendendo? Cuidado que o diabo fica falando na sua mente. Repreende. Todo pensamento negativo que vier na sua mente, repreenda. Diga, está repreendido, Satanás. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga ao fraco. Olha o que Deus manda você dizer. Cuidado com essas vozes na sua cabeça. É o próprio Satanás. É ele falando na sua mente para tentar te diminuir. A Bíblia diz que quando o inimigo viu o inimigo, o desprezou. Geralmente as pessoas que têm inveja, que nos odeiam, nossos concorrentes, eles fazem isso. Tentam nos diminuir o nosso produto, diminuir o nosso trabalho. Às vezes você executou até um bom serviço, mas a pessoa, o encarregado lá, que às vezes está se sentindo ameaçado por você,
Não, não prestou não, faz melhor. E você fez bem. Quantas vezes você faz direitinho, mas a pessoa despreza o seu trabalho, porque na verdade ela teme que você seja melhor do que ela. O inimigo diminuiu a Davi. A Bíblia diz aqui: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem ruivo, não tem vírgula ali, né? Porquanto era jovem ruivo e de gentil presença. Quer dizer, Davi não tinha cara de guerreiro, Davi não tinha cara de homem valente, e o inimigo o desprezou. Não dê atenção para o que o inimigo fala, não dê atenção para o que os invejosos falam. Estão dizendo que o seu produto é ruim, que o seu trabalho não presta, e esse concurso aqui não é para você não, você não tem capacidade não. Eu lembro de uma irmã, na minha primeira igreja, ela não sabia ler nem escrever direito, e aí apareceu, ela estava orando a Deus por uma vaga de emprego, apareceu um emprego de zeladora na Caixa Econômica Federal, e para entrar lá, tinha que pelo menos ter estudo, e ela orou a Deus e falou: Deus, o Senhor vai me colocar lá, mesmo se eu saber ler e escrever. E disseram para ela que ela não conseguia, e eu pergunto, para quem Deus deu a vaga? Para ela, porque é Deus quem dá. Operando o Senhor, quem impedirá? Se Deus quis fazer de Davi o rei de Israel, fazer de Gideão vencer aquela batalha, fazer Gideão vencer aquela batalha com 300 homens, fazer de José o governador do Egito, o que ele não pode fazer de nós? Mas a pergunta é: nós cremos? Nós acreditamos? Nós confiamos? Ou ficamos dando ouvidos a pessoas que dizem que nós não podemos, que nós não vamos conseguir, que nós não temos capacidade? Só depende de você. Como eu disse agora há pouco, se Davi dependesse da opinião alheia, ele não teria sido nada na vida. Não teria sido nada na vida. Quem está entendendo? Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi. Irmão, no momento que ele amaldiçoa a Davi, Davi já vai vencer a batalha. Por quê? Porque a Bíblia diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então ele disse, e o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi disse: você está confiando na sua lança, você está confiando na sua espada, no seu escudo, você está confiando na sua faculdade, está confiando porque você é bonitinho, tem uma boa aparência. Davi disse: eu não estou confiando na minha funda não, eu não estou confiando nessas pedras, eu estou confiando no nome do Senhor dos exércitos. Eles conheciam Deus como o Senhor dos exércitos. Hoje nós conhecemos o nome, que é o nome de Jesus. Tem pessoas que estão indo confiando na sua lábia, confiando na sua capacidade, confiando na sua postura, na sua habilidade. Davi disse: eu não, eu estou confiando apenas em... Você está confiando em quem? Por isso que você não vence. Você já vai se achando melhor que os outros, você já vai se achando mais capaz que os outros, por isso que não dá certo, por isso que não vende, por isso que não bate as metas, por isso que não dá certo. Você tem que ir confiando em quem? Em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Davi não disse: eu vou contra ti com essa funda. Está vendo aqui o tamanho dessa pedra gigante? Está vendo aqui o tamanho dessa pedra? Eu vou acertar na tua testa. Não. Davi disse: eu vou contra você, é no nome de Jesus. Para nós hoje, ele não tinha o nome de Jesus, mas nós temos. Eu vou conseguir essa vaga de emprego, não é porque eu estudei muito não, não é porque, modéstia à parte, eu sou inteligente não. Eu vou conseguir porque Jesus vai me dar. Eu vou vencer essa batalha porque Deus é comigo, porque Deus vai me ajudar. Aí eu te pergunto, como é que perde uma batalha dessa forma? Não perde, não perde. Sem querer entrar no mérito, eu estava vendo, alguém postou na internet que eu não assisti, mas os jogadores do Palmeiras, o goleiro e mais um outro jogador que eu não conheço, o cara dando glórias a Deus, rendendo graças a Deus,
Nós só ganhamos porque Deus nos ajudou. Que isso, meu irmão? Me arrepiei quando eu vi o negócio. Você tem que dar glória a Deus, a honra é para Deus. Quem está entendendo? Não, graças a esse prefeito, graças ao meu patrão, graças ao meu pai. Não, graças a Deus que usou essas pessoas. Amém, pessoal? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não confia na sua capacidade própria, nem na sua própria habilidade. Diga glória a Deus. Olha o que Davi disse, ele está jogando para Deus, vê que ele está jogando para Deus. 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Davi não era presunçoso, Davi era um homem de fé. Presunção, o que é presunção? Presunção é se ele dissesse assim, hoje eu vou arrancar a sua cabeça, isso é presunção. Mas Davi disse, hoje o Senhor vai te entregar na minha mão. Davi não jogou para si a glória, ele jogou para Deus, não tomou para si. Davi não disse, eu vou te vencer, eu vou conseguir. Não, Deus vai me dar a vitória. Deus vai me fazer vencer, Deus vai abrir a porta. Davi jogou a glória para Deus, quem está entendendo? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que eu sou o rei de Israel. Foi isso que ele falou? Toda a igreja saberá que eu sou forte, que eu sou valente, que eu sou capaz, que eu sou o melhor. Foi isso que ele falou? Não foi isso não? E o que foi que ele falou? E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda a terra saberá que eu tenho um Deus que me ajuda, um Deus que me dá vitória. Vamos aplaudir, aplaude a Jesus aí. Isso, aplaude a Jesus. Oh, glória a Deus. Amém? Quem crê nessa palavra, diga amém. E toda a terra saberá que há Deus nessa igreja, que eu sirvo a um Deus poderoso, que se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Todo mundo vai saber que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Davi possuía muita fé em Deus e uma forte autoestima. Ele possuía muita fé em Deus e uma forte autoestima. Ele não se via como um fraco, como um incapacitado, como um derrotado. Ele não se media pelo que os outros achavam ou falavam dele. Ele tinha o seu próprio conceito de si mesmo. Não sei se está dando para entender. Davi não se media pelo que os outros falavam, pensavam, achavam a respeito dele. Ele tinha seu próprio conceito. Você tem que conhecer sua própria capacidade. Você tem que se conhecer. Não é porque fulano disse que eu não vou conseguir que eu não vou. Não é porque o fulano falou que eu não tenho capacidade que eu vou acreditar que eu não tenho. Eu sei a quem tenho servido. Diga glória a Deus. Nós precisamos ter o cuidado de não deixar que a opinião dos outros, a nosso respeito, influencie o nosso ânimo e consiga tirar de nós a força. Eu vou repetir. Nós precisamos ter o cuidado de não deixar que a opinião dos outros a nosso respeito influencie o nosso ânimo e consiga tirar de nós a força. Cuidado. Cuidado. Só porque disseram que você não pode, que você não tem capacidade, você entregou o jogo? Só porque a torcida rival, a torcida contrária, a torcida dos invejosos ficaram gritando que você vai perder, nunca mais vai ser ninguém, não vai dar certo, você acreditou e entregou os pontos? Tem um ditado aí fora que diz: a esperança é a última que morre. Se você confia em Deus, você não vai desistir. Todos ao redor de Davi o diminuíam. O pai o via apenas como um garoto de recado.
os irmãos como um garoto presunçoso, o rei como um garoto incapacitado, como um garoto desqualificado. Amém, pessoal? Ninguém via capacidade em Davi, mas ele via. Ele falou para o rei: rei, eu venci o leão, eu venci o urso, eu vou vencer esse gigante, porque Deus é comigo, e se Deus é por mim, quem será contra mim? O pai o via como um garoto de recado, só se via para levar lanche para os irmãos lá na guerra, levar comida para eles, para cuidar das ovelhas. Os irmãos o viam como um garoto presunçoso, o rei como um garoto incapacitado, e o gigante o via como um garoto desqualificado. Mas e Deus, como o via? Como que Deus via Davi? Vamos ler de novo, capítulo 17, versículo 1. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita. Olha como Deus o via. Porque dentre os seus filhos me tenho provido de um. Todo mundo via Davi como alguém incapacitado, desqualificado, mas Deus o via como um rei. Como é que Deus te vê? Como é que você se vê? Esquece como as pessoas te veem. Esquece como a tua família te vê. Quem está entendendo? O que conta é como Deus te vê e como você se vê. O Senhor o via como um verdadeiro rei, e Davi não só sabia disso, como também se auto-enxergava dessa maneira, pois ele jamais se esquecera da unção que foi derramada sobre a sua cabeça. Não esqueça das orações que você já recebeu, da unção, das imposições de mãos. Não se esqueça das promessas que um dia Deus te deu. Não se esqueça. Tire os olhos dos homens, olhe para Deus. Tire os olhos do lugar onde você mora, da situação, das circunstâncias que te cercam, e olhe só para Deus. Só para Deus. Deus via Davi como um rei, e Davi não só sabia disso, como também se auto-enxergava dessa maneira, pois ele jamais se esquecera da unção que foi derramada sobre a sua cabeça. Amém, pessoal? As pessoas ao seu redor podem não acreditar em você e dizerem que você não vai vencer, mas o que conta é o que Deus pensa a seu respeito, porque se o Senhor estiver com você, e estando você cheio de fé, ninguém poderá suster-se diante de ti. Onde é que está escrito isso? Deus falou para Josué, mas vale para nós também. Tudo que está na Bíblia é para nós. Olha o que Deus falou para Josué, Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti, ninguém se sustentará diante de você, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué, diz o Senhor, eu serei com você. Você não tem que esperar nada de homem, você tem que confiar em Deus. Espera em Deus. Como ele foi com Moisés, como ele foi com Josué, como ele foi com Davi, com José, com Gideão, com Daniel, com Jesus, ele vai ser com a gente também. Deus quer ser com você, mas a sua fé tem que estar nele. Davi não disse, eu vou contra ti com a minha funda. Olha como essa funda, eu sou muito habilidoso com a funda, foi isso? Minha funda não vale de nada se Deus não colocar a mão dele. Deus pegou a pedra, quando Davi lançou, levou a pedra, pum, na testa do gigante, o gigante caiu com a pedrada, porque Deus guiou aquela pedra. É Deus quem vai te guiar, diga glória a Deus. Vejamos agora o que Deus pensa a nosso respeito. Calma aí que eu já estou chegando na metade da mensagem, tá? Vejamos agora o que Deus pensa a nosso respeito, amém? Eu sempre peço para Deus, Senhor, não deixa o teu povo vir aqui na igreja para eu enrolar eles. Às vezes a gente vai num culto, o pastor prega um versículo e fica contando história, fica enrolando, você sai do culto e não entende nada. Você tem que vir num culto e sair alimentado.
Se alguém perguntar o que o pastor pregou hoje, eu sei, ele pregou sobre Davi, que ninguém acreditava nele, ele falou da forma que nós não temos que dar ouvido para a forma como as pessoas nos enxergam. Você tem que compreender a mensagem, amém? Vejamos agora o que Deus pensa a nosso respeito. Apocalipse 5, eu quero que você abra. Eu vou beber aqui uns carocinhos de água, enquanto você abre aí em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo de número 5. Pega aí a sua Bíblia. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Leiam comigo todos assim. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Isso aqui é para nós, amém? Homens de toda tribo, língua, e povo, e nação. Então isso é para nós. Vamos ver o que é para nós? Versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste servos e sacerdotes, amém? Não foi servos não? Fez o quê? Diga comigo, reis. Diga: aos olhos de Deus, eu sou um rei. As mulheres falam rainha, né? Olha para a pessoa do lado e diga assim: me respeita. Hein? Reconheça o meu valor. Deus me vê como um rei, como uma rainha. Como é que você tem se enxergado? As pessoas lá fora podem não acreditar nisso, mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, né? Novas criaturas. E para Deus somos todos reis e sacerdotes. Eu vou ler de novo. As pessoas lá fora podem não acreditar nesse versículo, que Deus nos fez reis e sacerdotes. Mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. E para Deus somos todos reis e sacerdotes. Deus te vê como rei. Fala para a pessoa do lado, diga: Deus te vê como um rei, como uma rainha. Amém, pessoal? Vocês acreditam que essa palavra é verdade? Vocês acreditam que essa palavra é verdadeira, sim ou não? É assim que Deus nos vê, como rei e sacerdote? Será que é verdade? E você, como se vê? Ah, pastor, eu nasci para sofrer. Pois eu nasci para reinar. Ah, pastor, eu não tenho sorte na vida. Pois eu tenho sorte na vida. Ah, pastor, tudo para mim dá errado. Tudo para mim é difícil. Pois para mim tudo é fácil. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem aqueles que amam a Deus. É só amar a Deus. Como é que você se vê? Versículo 10, vou ler de novo. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Lê o final, lê o final. E eles reinarão quando chegar no céu. Irmão, eu estou lendo tudo errado então. Estou lendo tudo errado aqui hoje. Nós vamos reinar lá no céu. Não é lá no céu não? Nós vamos reinar onde? Que terra? Aqui? Vocês acham que nós vamos reinar aqui? Ó, ela também pensa que nem eu pensava. No céu ou na terra? Lá no céu ou aqui? Eles reinarão sobre... Cuidado para o diabo não te enganar. O diabo vai dizer que é lá na outra terra. Lá na outra terra. Nós vamos reinar aqui. Amigos, é aqui que nós temos que reinar. Lá no céu ninguém, sei lá, se vai precisar trabalhar. Lá no céu não vai ter doenças. Lá no céu não vai ter miséria. Então nós temos que reinar aqui. Mas e a pergunta que nasce? Você tem reinado aqui nessa terra? Vamos falar sério aí. Vamos falar sério. Como você está vivendo hoje? Será que você está reinando? Vamos falar sério. Vamos ser humildes. Será que nós estamos reinando? Hein? Como você está vivendo hoje? Você está reinando ou mendigando? Você tem para emprestar? Você tem para dar?
Se alguém chegar hoje pedindo para você um pouco de alimento, será que você pode abrir a sua despensa, encher uma caixa, dar para a pessoa e a sua despensa continuar cheia? Ou a sua despensa está vazia e você está tendo que pedir ajuda a um e a outro? Você já viu um rei que não tem o que comer? Um rei cuja mesa dele é escassa? Você já viu isso? Como é que você está vivendo hoje? Você está reinando ou mendigando? Eu quero que Deus chacoalhe a sua alma. Pastor, eu vou falar para o senhor, eu estou vendendo almoço para comprar janta, eu estou sobrevivendo. Você sabe o que é sobreviver? É quando você recebe o salário, paga todas as contas, louvado seja Deus, mas não sobra nada. O nome disso é sobreviver. Será que você tem dinheiro hoje para comprar uma roupinha para o final de ano? Para fazer uma ceia? Para comprar um peru? Pastor, eu nunca fiz um peru lá em casa. Eu faço um frango, bem bonitinho, e eu falo para os meninos, finge que é um peru. Será que você tem dinheiro para fazer uma ceia esse final de ano? Como é que vai ser o Natal de vocês? Você está reinando? Porque a Bíblia diz, eu vou voltar lá de novo, eu vou voltar lá de novo. E para o nosso Deus os fizeste. Quem fez isso? Jesus. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Não é para que nós tivéssemos o necessário, para que nós enriquecêssemos. E agora que está dizendo em Apocalipse 5:10, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Sacerdotes vocês são, eu nem vou falar sobre isso. O que é um sacerdote? É quem vai diante de Deus interceder pelas outras pessoas. Eu sei que você ora pela sua família, sacerdote do seu lar você já é, mas eu quero saber se você está reinando. A pergunta hoje é essa: você está reinando? Você está reinando sobre essa terra? Não, pastor, um dia lá no céu eu vou reinar. Você está vivendo como um rei ou como um servo? Como um rei ou como um servo? Que mais, pastor? Você está vivendo como cabeça, alguém que toma decisões, ou como cauda, alguém que se arrasta atrás dos outros, alguém que é puxado, que é levado? Um rei é aquele que é cabeça, que toma decisões. Um rei é aquele que é autoridade na sua casa. Isso aqui é muito sério, irmãos. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre essa terra. Por favor, não é presunção querer ser um rei, não é presunção ou maldade querer reinar sobre essa terra. Isso é palavra de Deus, é promessa de Deus. Quem entendeu, diga amém.